Ficou bom, hein? Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style. Olá, sejam bem-vindos à Cozinha do Bom Gosto, um lugar onde se aprende receitas fáceis e deliciosas. Fazer um bolo é muito gratificante, afinal, é um alimento que fazemos para partilhar com quem está ao nosso redor. Uma casa com um bolo na mesa se torna um verdadeiro lar. Por isso, hoje você vai aprender a fazer um bolo que se chama um por um. De tão simples, ele sequer leva fermento. Também vai aprender a fazer um acompanhamento que se chama sugli de laranja com frutas silvestres, um doce refrescante e muito cremoso. Vamos começar fazendo o bolo. Para isso, pré-aqueça o forno a 180 graus. Em seguida, pegue uma forma redonda média e unte com manteiga e farinha de trigo. I hope you're inside. Raspe a casca de um limão e guarde as raspas. Corte esse mesmo limão ao meio e retire o suco. Reserve. Antes de começar a fazer a massa, eu vou explicar por que este bolo se chama um por um. A receita leva 3 ingredientes básicos: farinha de trigo, ovo e açúcar. Para cada ovo que você colocar na massa, adicione 1 xícara de café de açúcar e 1 xícara de café de farinha de trigo. Dessa forma, a proporção dos ingredientes é a de 1 para 1. Como usaremos 6 ovos, é preciso separar 6 xícaras de café de açúcar e 6 xícaras de café de farinha de trigo. Atenção! As medidas são em xícaras de café e não em xícaras de chá. Depois de reservar os ingredientes, vamos começar a fazer a massa. Separe as gemas e as claras dos ovos. When you walk, I feel like dancing. Transfira as claras para o recipiente de uma batedeira. Bata em velocidade alta até ficarem em ponto de neve. Para saber se as claras estão com a consistência desejada, com cuidado vire de cabeça para baixo a tigela. Se não escorrer, é porque podemos seguir em frente com a receita. Outro motivo para o bolo ganhar esse nome é o modo como se deve bater os ingredientes na batedeira. Você deve colocar uma pequena porção por vez e bater um por um. Vou mostrar como se faz. Comece pelas gemas, mantenha a batedeira em velocidade alta e aos poucos coloque uma de cada vez. Pegue então o açúcar e vá despejando aos poucos, como se estivesse batendo a quantidade de 1 xícara de café desse alimento por vez. Faça o mesmo com a farinha de trigo. Por fim, coloque as raspas do limão e bata por mais alguns segundos. Despeje a massa na forma untada e leve para assar em fogo médio por cerca de 45 minutos. Pegue o suco do limão e misture com 2 colheres de açúcar. Assim que o bolo terminar de assar, despeje essa calda sobre ele. Está na hora de começar a fazer o nosso sugli de laranja com frutas silvestres. Para isso, pegue 8 laranjas e corte-as ao meio. Esprema o suco e transfira para uma leiteira. Adoce com 2 colheres de açúcar refinado ou com adoçante. Separe meio copo do suco e leve o restante para o fogo alto. Dissolva 1 colher de maisena no copo. Vale lembrar que estamos fazendo uma versão simplificada do doce, pois o sugli original é feito com fubá. Assim que o suco levantar fervura, junte a maisena dissolvida e mexa em fogo médio até engrossar. O sugli é um doce gelatinoso, por isso você deve desligar o fogo assim que estiver com a consistência de um mingau. Despeje em uma tigela de vidro e deixe esfriar. Enquanto isso, lave as frutas silvestres caso estejam frescas ou retire-as do freezer caso estejam congeladas. Nosso bolo já está pronto, veja como ficou alto e macio. Para ter certeza que o bolo está mesmo assado, ainda no forno, espete-o com um palito. Se o palito sair limpo, é porque o bolo está pronto. Se houver massa na madeira, deixe-o assar por mais alguns minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Depois de frio, descolhe as laterais da forma e desenforme. Agora, basta despejar a calda de limão e esperar secar por alguns minutos.
Corte em pedaços e sirva com o sugle de laranja e as frutas silvestres. O sugle pode ser servido em temperatura ambiente como acompanhamento de um bolo simples ou pode ser levado para a geladeira por cerca de 2 horas para que seja servido gelado em taças com as frutas. Não ter mais fermento em casa não é mais motivo para deixar de fazer um bolo, não é mesmo? Uma receita simples como essa é um resgate aos tempos das nossas avós, quando sempre havia café no bule e um bolo sobre a mesa. Muito mais do que um alimento delicioso, um bolo é um verdadeiro gesto de delicadeza e gentileza. Essa e outras receitas estão no blog do bomgosto.com. Até mais!